Eu sou o Masguru Paulo Albuquerque, Punanguru da Kali Silat Sinat Sawali no Brasil. Nossa, um monte de nomes, né, estranhos. Vamos falar sobre Kali. Em 1986, né, o Greg Alland, que hoje ele é Turron, na época ele era mestre, mas o Guru Greg Alland veio para o Brasil a passar uns dias, chamado pelo Luiz Bonfá Jr., que era filho do Luiz Bonfá, músico radicado nos Estados Unidos, que era amigo de um amigo meu. Ninguém ensinava, no mundo civil pelo menos, ensinava faca e bastão, ainda mais Kali, que é uma arte extremamente sofisticada no Brasil. E era Pectitícia Anis de Mano. Por várias razões, de ordem política, como muita gente se afastou do Pectitícia nos Estados Unidos na época, se eu não me engano meu mestre foi o primeiro, ele foi fazendo outras e outras escolas, a escola do Separes, que ele é 9º grau de preta, ou seja, mais do que mestre, grande mestre, Penkat Silat, Bukti Negara Serak, Lankampat e Pangasinan, com o mestre Ernie Reis e várias outras escolas. Então ele tem muitos anos de estudo de Kali e, como é comum, formou o próprio grupo dele de estudos de Kali, que se chama Sinat Sawali, Dança da Vida. Na época, então, eu comecei estudando um estilo com ele e hoje nós professamos outro estilo. Pectitícia continuou onde ele estava, existem outras escolas do Pectitícia no Brasil, existe no Rio de Janeiro, tem o Michael, por exemplo, excelente praticante, uma pessoa seríssima. Você tem o Edmárcio, que ensina Kali, da linha do Danilo Zanto e do, esqueci o nome dele, Salim Massili, do Edmárcio, que é uma pessoa também excepcional, de grande caráter. E existe em Brasília o Dada Nokala, né, mestre Dada Nokala, que ele criou o próprio estilo de Kali, mas não deixa de ser Kali assim mesmo, né? Enfim, eu fui o primeiro a trazer o Kali para o Brasil como mestre, me formei, depois do Turron Greg Alland, que era americano, e comecei a lutar naquele ano para poder expandir. Fui para os Estados Unidos, corri atrás do conhecimento com o Greg, fui várias e várias viagens, cheguei a passar um bom tempo, na verdade, morar em Nova York, para poder aprender. E porque o Kali é uma arte muito longa, apesar das pessoas terem hoje em dia cursos que ensinam só um aspecto, a faca 5 dias, bastão 5 dias, porque você tem muitas armas e muito conhecimento, você tem várias variações de movimentação para várias situações diferentes. Você tem um Kali que é luta mesmo, que é o Dog Brothers, que agora está no Brasil, que o chefe é o Diego Marrone, que também é meu aluno, por sinal é meu amigo pessoal, que ele está em Porto Alegre. E você também tem o Kali que é só toque, ou Kali que não tem nem luta, que já é um Kali mais light, para umas pessoas que não querem a experiência real da luta, são coisas diferentes. O Sinat Sawali, que é a escola que eu professo, tem da luta com toque até a luta com pancada completa, que nem o Dog Brothers, com luta franca. Nem sempre nos Estados Unidos você pode fazer luta franca, só em alguns lugares, mas no Brasil, felizmente, nós podemos fazer tudo como brasileiros e fazer como as pessoas gostam, que é a luta. Normalmente as escolas de Kali começam a ensinar bastão. Depois de bastão, vocês aprendem 2 bastões. E depois faca, e depois espada e daga, até a faixa preta, é o normal. Algumas escolas ensinam faca antes, outras depois, isso é uma questão de opinião. Eu tenho uma história para contar, como exemplo. Uma vez eu estava dando um curso numa organização militar, um curso de 30 horas, tá? Específico de faca. Pô, tá, mas você não falou num outro vídeo de combate que 30 horas não é bom? Eu vendi para eles exatamente isso. 30 horas de curso é só a porta de entrada. Você quer aprender faca, tem que vir treinar. Só que para você realmente aprender faca e saber, você tem que começar aprendendo do bastão. Exato. Porque o bastão vai te dar noção de distância, noção de dor, porque vão te acertar com o bastão, vão te acertar na mão, aí você vai aprender a não ser acertado e aprender a não se acertar. Na nossa escola, no Sinat Sawali, tem o Anil Sinawali, tá? Que é uma sequência de 128 movimentos, que vou mostrar o vídeo agora, tá? E essa sequência ela é muito importante antes de você aprender a usar a faca. Um exemplo, voltando ao exemplo anterior, nessa organização militar, eu falei para todo mundo que era importante eles aprenderem bastão antes, claro, entrou por um ouvido, saiu por outro,
e nós fizemos um torneiozinho, 15 pessoas de um lado, usando facas de borracha. Eu vou explicar depois como a gente pode manufaturar isso por e-mail. E do outro lado, outras com outra cor, uma azul, outra vermelha. Num dos times tinha um aluno meu graduado faixa marrom, e no outro um time meu, um aluno meu graduado faixa preta. Os meus alunos quase não se acertaram. E não foram, não foram acertados por outras pessoas. Praticamente nada. Quem não treinou 2 bastões foi acertado não só pelos outros, mas por si mesmo. Mostrava o antebraço, mostrei azul e vermelho, tinha as 2 cores, pescoço, azul e vermelho. Ué, o cara se acerta sozinho? No afã do combate, a sua faca pode ir, voltar e passar pela sua mão várias vezes. Mas se você domina um exercício como sinal aliâneo, que vocês vão ver agora, sem bater o bastão na mão, vocês não vão acertar a faca. Ok, então ele aprendeu um bastão, aprendeu 2 bastões, ia lutar com 2 bastões, que é importantíssimo, e na nossa escola é obrigatório a ambidestria. Você não pode lutar só com a base, tem que lutar com 2, tem várias bases. E você, depois de 2 bastões, você passa a lutar com uma faca, depois 2 facas, aí espada e daga, que é a soma do bastão e faca ao mesmo tempo. Que ela foi aprendida pelos espanhóis, quer dizer, pelos filipinos, né? Mas através dos espanhóis que aprenderam a esgrima com os italianos. Então, fazendo toda uma conexão histórica. Eles trouxeram a maneira filipina de fazer. O filipino ele é mais fluido, passa de um movimento para o outro, é menos quebrado, né? Quando você termina toda essa sequência, você começa a aprender as técnicas armadas. No meu ponto de vista, que tem quase 30 anos de Kali, ensinar as técnicas armadas antes de você ter uma boa noção de técnica armada também é um erro. Inclusive, baseado na própria história. O boxe filipino, que as pessoas vendem como se fosse milenar, não é milenar. É uma coisa de 100 anos. Foram quando os ingleses e os americanos foram começar a fazer boxe lá nas Filipinas e abriram a ACM, o clube da ACM, que é o IMC, que é a ACM daqui, e começaram a fazer boxe. Os filipinos começaram a copiar e começaram a trazer, somar com o que eles sabiam de arnis de mano, esgrima, que são os nomes mais conhecidos de Kali. Então vários elementos foram sendo colocados, como gunting, que é tesourar, controle de distância, movimentação para fora, tipos de bloqueio, enriquecendo o boxe. Então nasceu o Panantukan, que é o boxe filipino. Dali veio o Pananjakman, que é a maneira filipina de fazer isso com o chute, tá? Buno e Dumog, que são as projeções e chão, que já existiu nas Filipinas. Buno, você treinava até com animais e tal. E depois com o Pangamut, que é o vale tudo filipino, que é uma outra especialização, que nem todo praticante de Kali pratica, gosta, ou vai à frente com isso ou tem interesse, claro. Muitos pensam assim, se eu quisesse fazer uma arte desarmada, eu já estaria fazendo, né? Mas Pangamut tem muita coisa para ensinar, sim. Muita coisa do Pangamut eu trouxe para a minha organização de defesa pessoal e segurança, que é a Combato. Ou seja, o conhecimento que veio das Filipinas passou por mim, eu consegui trazer até para a segurança da Presidência da República, Rede Globo de televisão, vários outros lugares. E mas existe toda uma dinâmica de Pangamut hoje, que no Brasil é liderada por um aluno meu. Eu passei esse conhecimento para ele, essa benção, que é o Richard Clark, que hoje ele é mestre também, Masguru Richard Clark, conhecido internacionalmente, reconhecido pela World Kali Society como eu.
e que ele está passando pangamute, está treinando alguns garotos na Geração Careta, que é um movimento, um braço nosso, da nossa organização, contra drogas, tá? Que nós lutamos contra drogas, contra o uso de qualquer outra coisa, essas porcarias aí. E esse braço está sendo testado, colocado à prova em outras lutas, vários movimentos pangamute, alguns com sucesso, alguns com não, mas faz parte do nosso aprendizado. O Kali, o que mais que eu posso falar para vocês assim verbalmente, né? Vou fazer um convite para vocês, quiserem fazer parte da nossa organização, aprender Kali. Em breve a gente vai ter treinamento online de Kali, também vai ter treinamento online de combate para cidades onde não há instrutores. Nós temos uma gama enorme de pedidos antes. Não queremos maiores de idade, queremos que tenha parceiro de treino, queremos que tenha alguma experiência de arte marcial. E as aulas vão ser dadas uma a uma, não é uma aula gravada, passada não. Eu falo a aula para você. Por exemplo, seu nome é Marcelo. Marcelo, hoje é dia tal, essa aula é para você, eu corrigi o teu último vídeo, aula uma a uma. Vários testes que a gente fez mostrou resultados, mostrou que os pessoas estavam realmente aprendendo, mas precisam ter seu próprio grupo de treinamento ou parceiros. Se alguém quiser informações sobre isso, pode mandar para o meu e-mail também, mestre.combato@gmail.com, combato com K. Nós temos nosso site do CARI também, caricilates.com.br, e nós temos a federação, que basicamente todos os órgãos sérios de CARI no Brasil estão se filiando à FIAMEC, Federação de Artes Marciais Filipinas e Indonésias, tá? A gente manda os crimes, cara. Ela é dirigida pelo presidente Daniel Vilela. Quem quiser fazer parte, tiver como certificar-se que o seu treinamento foi sério, pode fazer parte da federação, vai crescer. A nossa federação está dirigida para divulgar o trabalho de todo mundo, tá? Nós não temos restrição entre escola. Eu fui a pessoa que teve a ideia da federação, mas não sou eu que tomo conta, é o Vilela. Ele é um órgão independente. Se vocês quiserem mandar para mim, eu dou todas as informações. Gostaria de falar um pouco mais sobre as Filipinas e outras coisas, mas acho que o tempo de repente pode ficar muito escasso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, ou vários vídeos que a gente tem, esteja à vontade. Vida longa para todo mundo. Mabuhay.